está dando continuidade a essa série de vídeos que nós estamos fazendo para vocês a respeito dos procedimentos, forma de realização desse junto ao INSS, tá? Hoje eu fui almoçar com alguns amigos e um deles comentou que espera uma perícia médica presencial no INSS há mais de 60 dias. Realmente a fila está complicada. As últimas marcações de perícia aí, se eu não me engano, estão saindo para final de dezembro, começo de janeiro. Realmente estava longa, tá? Então eu comentei com ele que existe a possibilidade de realização da perícia à distância, que é aquela que você junta o atestado lá no processo do GET, do Meu INSS, do app Meu INSS, e a análise desses atestados são feitos à distância sem a necessidade da perícia, tá? Foi a portaria 38, de 20/7/2023, uma portaria conjunta, MPS e INSS, se eu não me engano, do 20/7/2023. E essa portaria veio disciplinando novamente a possibilidade da perícia à distância. Já foi feito na época da pandemia, deu certo, deu muito certo. Foi feito um ano passado também, 1 ou 2 meses, não me lembro exatamente o tempo, também deu certo. E agora é um dos coringas aí, né, da direção do INSS para que se consiga diminuir a fila da perícia médica. Então a portaria 38 ela tem disciplinando a forma como ocorrerá a análise desses documentos, tá? Como é que vai se pedir essa perícia à distância? Da mesma forma que os outros benefícios. Pelo app, Meu INSS, Gov, ou pelo 135. Existe sim a possibilidade de se dirigir até a APS e pedir para que seja agendado, mas só se você não conseguir fazer pelo 135 nem pelo app. É uma atitude que eu não sou muito a favor, né? Afinal de contas, você pega muitos idosos, muitas pessoas que não têm condições nem financeiras, nem de conhecimento de atuar via internet, mas infelizmente é o que se determina. Eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que foi caracterizada aí nesses afastamentos, nesse tempo em que o Brasil ficou enrolado na pandemia. Esse tempo que ninguém saía para trabalhar, ninguém podia fazer nada, chegou-se à conclusão de que 86% do brasileiro não tem condições de atuar em um teletrabalho, não tem condições de trabalhar via internet em casa. Isso é terrível, isso é muito ruim. Se o cara não tem condições de trabalhar, que é quase uma obrigação dele, imagina se ele tem condições de realizar esse tipo de requerimento, esse tipo de acompanhamento, de atualização via INSS. Mas isso aí é uma conversa para o meio da semana. A gente vai falar sobre isso, sim, que é uma situação grave do brasileiro, tá? Falta de conhecimento. Bom, enfim. A portaria 38, ela define a forma de avaliação desses pedidos à distância. Parágrafo 1º, parágrafo 2º a gente não precisa ler. O parágrafo 3º diz que a concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária por meio documental, ela é condicionada à apresentação de documentação médica, o seu atestado médico, o seu laudo médico ou odontológico para fins previdenciários. É aquele atestado médico que ele dá para você apresentar lá no INSS, olha, o cidadão está dispensado do trabalho por tantos dias, tá? Esse atestado tem que ser legível, sem rasuras, pode ser físico ou eletrônico, tá? Esse é um detalhe importante. E nesse atestado tem que conter o nome completo do paciente, a data de emissão desse documento médico ou odontológico, o que não pode ultrapassar 90 dias para trás, tá bom? Então, se você tem um atestado em casa há mais de 90 dias e não conseguiu a sua perícia, você não vai poder pedir a perícia eletrônica. Tem que ser anterior a isso. Diagnóstico por extenso, com o código e a classificação internacional da doença. Então o médico vai ter que explicar lá, olha, ele sofre de tal doença, assim, assim, assado, e se tal. Igual a portaria antiga. Deve conter a assinatura profissional do emitente, desse médico que deu o atestado, que pode ser eletrônica, passivo de comprovação, ou pode ser na caneta, ali, carimbo, etc. Data do início do repouso e data fim, tá? E o prazo estimado desse afastamento, preferencialmente feito em dias
Isso é o que está escrito lá na portaria. Então, se o médico colocar que você está afastado por 4 meses, tudo bem, mas se ele colocar lá 120 dias, vai ser melhor. 150 dias, 180 dias, tá bom? Além das características do atestado, que é dessa forma, ele não deve ultrapassar 180 dias também. Quer dizer, ele pode ultrapassar 180 dias, sim, mas não será analisado à distância aqueles atestados que afastem o contribuinte por mais de 180 dias. Nesse caso, ou você abre mão do tempo excedente, dizendo que autoriza o INSS a implantar o benefício caso seja reconhecido apenas por 180 dias, ou vai ter que esperar uma perícia médica presencial. Aí é simples, é você conversar com o teu médico e dizer, olha, cara, me dá um atestado de 90 dias, depois outro de 90 dias, porque eu posso fazer uma prorrogação, tá? Então, para vocês que estão passando por essa dificuldade, que estão aguardando essa perícia médica e ainda não conseguiram, dá uma analisada, ver se vale a pena. Vocês cancelam a perícia presencial e pedem a perícia à distância, que é essa automática que a gente está fazendo.